Está no ar, crianças, senhoras, senhores, barbados, lisos e etc. Diretamente aqui do nosso covil, em algum bunker perdido aqui no planeta Terra, no sistema solar. Programa 45 minutos, mais um programa no ar. Você tem uma tarefa e você sabe disso. Você de preto aí você já se inscreveu. Tô falando com esse cara de azul. Não, também não é você, com o outro. Você de azul, você está assistindo esse programa, mas eu vi que você não se inscreveu. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque o senhor já é adulto, o senhor já é maior, vacinado, e eu não tenho que ficar aqui falando, clica lá em inscrever-se, clica no sininho. Pelo amor de Deus, você já é grandinho, tá? Ô de preto, você está fazendo certinho. Clicou lá no... Pesquisou no YouTube Programa 45 Minutos, se inscreveu, clicou no sininho, tá por dentro. Também tá seguindo a gente, eu vi que você tá seguindo a gente no Instagram, @Programa 45 Minutos. Já você de azul ainda não, tá? Aí o que acontece? O Vini solta algumas novidades lá, o Léo Nariga solta algumas novidades e você não fica sabendo, certo? Bom, me perdoem, eu precisava dar esse desabafar. Essa desopilada. Eu precisava desabafar, porque, enfim, a gente tá com bastante views, mas a galera olha e se esquece de inscrever, cara. Tem que ficar puxando a orelha, não dá, cara. Vini. Só 30% das pessoas que nos seguem compartilham aí, ó, e assinam o canal. E tá aí, meu. Tá aí, cara. Ó, responsabilidade. Certo? Isso aí, responsa, mano. Aí, tá vendo? Léo Narigas, diga lá, meu. Como é que estamos? Olá, senhores. Leonardo Narigas na área. E o próximo jogo do São Paulo eu vou comprar um pacote de fralda geriátrica para assistir. Minha Nossa Senhora, peraí que você já fala disso. Vini Soares, como é que estamos aí, meu camarada? Senhoras e senhores, Vini na área. Hoje eu vim com uma camiseta aqui, ó. Uma camisa muito especial. Colo-Colo. Essa camisa foi... Vou fazer aqui uma homenagem aos meus grandes amigos Marcelo e Pablo, chilenos. Essa camisa era do seu Luiz, pai de ambos, infelizmente já falecido. Mas é com muito orgulho que hoje eu faço o programa com a camisa do seu Luiz, em homenagem a esses dois grandes amigos. Grande homenagem. Boa, então, um abraço forte para os dois. Para eles aí, meu. Seu Luiz. Fiquei muito lisonjeado quando o Marcelo me presenteou com essa camisa, sendo do pai dele, mas eu guardo com muito carinho e vai ser assim sempre. Show de... Colo-Colo que tem um dos distintivos mais bonitos do mundo, cara. O distintivo e a camisa do Colo-Colo são lindos, cara. Acho. Um próximo programa aí eu tenho uma camisa branca. Um próximo programa aí eu faço com a camisa branca também. Tá certo. Então vamos lá. Ô Léo, ô Vini, quem quer começar a pelada aí? Quem dá o pontapé inicial? Posso começar? Então vamos lá. Pelada do Corinthians. Corinthians ganhou, né, do Vasco aí no meio da semana, né? A Bacia das Almas. De novo, né? De novo ali no... Mas o juiz já com a pita na boca. Então, mas aquela pergunta, assim, não só sobre o jogo, mas enfim, né? Só para você desenrolar aí, comece por onde quiser, mas eu teria uma pergunta que é: o time, você já vê alguma evolução? Ainda o risco de cair ainda é grande? Cara, vamos lá, vamos dividir aí a pergunta. Foram duas perguntas em uma, eu vou dividir em duas respostas. Certo. Eu acho que tem uma evolução no time. Vou continuar falando que a gente tem que ir com muita calma, é muito cedo ainda para a gente falar qualquer coisa, né? Mas há uma evolução, isso eu não tenho dúvida. Os jogadores já conseguem saber minimamente ali o que eles precisam fazer, taticamente, o que eles precisam desenvolver em campo ali. O primeiro gol do Corinthians contra o Vasco foi um contra-ataque que você já vê ali um toque de bola que você não via antes, né? O Casares consegue achar o Gustavo Mantuan de primeira ali, num passe lindíssimo, né? E o menino se posicionou para bater na bola muito bem, né? Sem parar, sem nada, do jeito que ela veio, né? Ele já acerta ali. Então, assim, minimamente já tem uma melhora, não dá para negar. E assim, uma coisa que eu estou gostando muito, caras, é a postura do Wagner Mancini nas coletivas. Ele sabe exatamente o que o time precisa, sabe? Os pontos de melhoria e outra. Ele não vê problema em falar esses pontos de melhoria, sabe? Com aquele
com aquele medo do mimimi dos jogadores. E ele também, ele não se acua com a pergunta, né? Não se acua, não. Exatamente. Ele responde tudo pro bem e pro mal, só que ele tem uma habilidade com as palavras ali de colocar sem causar um mimimi, ou pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto isso tem funcionado muito bem. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Quando aquela velha panelinha que a gente vem falando aqui, Cássio, Fagner, Gil, como é que eles vão absorver essas coisas que o Wagner Mancini está falando, né? Tanto é que acho que o grande desafio vai ser aí essa semana agora que entrou, né? A semana que entrou, porque na quinta ou na sexta-feira, se eu não me engano, o Wagner Mancini começou a dar o treino em 2 períodos, né? Então, isso, justamente por causa da questão física, né? Então, que é um assim, negócio que assim, né? Vini, desculpa te interromper aí e tal. Que é um negócio que assim, né? Em 2 períodos é o mínimo que se faz, né, cara? Os jogadores de futebol eles estão querendo mais o quê agora? Treinar em um período só e o resto é para publicidade, é para ficar arrumando cabelinho, fazendo tatuagem. A gente vem de uma geração que treinava em 2 períodos o tempo inteiro, cara. Quantos treinos eu fui no Paulo, acompanhar os caras treinar de manhã e à tarde. Aí agora o Wagner Mancini faz isso e, nossa, e vai ter jogador que vai reclamar, né? Então, esse é meu ponto. E assim, Léo, só para eu continuar, mas assim, não é nem que o treino é em um período, ele é das 4 às 5. É aquele trotezinho em volta do campo. Não é que o cara entra às 13, às 2 da tarde e vai sair às 18 no treinamento. Não, é das 16 às 17. E olhe lá. Entendeu? Porque meia hora é o bobinho, é o aquecimento, sabe? Aquela paradinha que não vai levar a lugar nenhum. Piadinha, conversando como que foi a balada no dia anterior. Tal, mas então, assim, ó, esse é o grande ponto, sabe? Como é que vai ser agora, essa semana que nós entramos, como é que vai ser a absorção dos jogadores, sabe? Porque a gente sabe como é. Jogador é cheio de mimimi, de não me toques, 2 períodos, vai ter que acordar cedo, vai ter que... Então, agora acho que vai começar o desafio do Mancini mesmo, que é como é que ele vai administrar, se é que vai ter problema, né? Assim, a gente já viu esse filme com o Thiago Nunes, né? Quando ele tentou colocar alguma coisinha diferente, a gente sabe, não preciso voltar aqui a falar tudo o que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu. Então, esse foi meu medo aí quando eu vi essa notícia de entre quinta e sexta-feira que aconteceu. Que eu acho que o Wagner tá correto, só que, né, vamos ver ali como o senhor Cássio, o senhor Fagner, o senhor Gil vão absorver isso daí e como que eles vão disseminar para dentro do grupo, né? Porque aí o grupo acompanha o que os líderes, né, vão determinar. E assim, cara, eu não posso deixar de destacar a partida que fez o Xavier. Meu Deus do céu. Meu, assim, foi uma partida impecável. Impecável. O menino, assim, se ele continuar nessa levada, ele vai ser um grande jogador. O segundo tempo do Gil foi muito bom, assim, porque o Vasco veio para cima. O que aconteceu, cara? Jogou bem, né, cara? O que aconteceu no segundo tempo é o que vem acontecendo de forma geral nos segundos tempos do Corinthians, que é a parte física, né? Tanto é que até nisso o Mancini ele teve uma habilidade para falar ali depois da coletiva contra o Vasco, que ele não quis criticar, né, o Thiago, não quis criticar o Coelho, também não quis criticar diretamente o preparador físico, então ele falou em estímulos, né? Claramente, você, na minha visão, pelo menos, acho que cada um interpreta daí do jeito que quiser, mas claramente ele quis dar essa conotação de estímulos como algum tipo de cobrança, algum tipo de cobrança de empenho mesmo, até método, forma de trabalho, né, cara? Também. De estimular os caras. Então ele veio com essa palavra, estímulos, para contornar a crítica que ele tem a fazer, que é uma crítica que ele tem a fazer aos seus antecessores, né? Então até nisso ele teve habilidade e ficou assim, me deixou muito claro que a cobrança que ele faz é muito maior do que os antecessores. Então, a forma que o time se põe em campo hoje
depende muito mais da parte física do que vinha tendo. Então é natural que o segundo tempo vai ter essa queda. Agora, sobre o rebaixamento, há que se ficar muito claro para a torcida, o risco ainda é muito grande. É grande até. Porque, olha só, olhar a tabela, o Corinthians é o 13º colocado, com 21 pontos. Só que ele já fez 18 jogos. Aí, o Vasco, por exemplo, tem 18 pontos, mas tem 16 jogos. O Botafogo tem 19 pontos, mas tem 17 jogos. Então, tem que tomar muito cuidado. O próprio Atlético Paranaense tem 16 pontos e tem 17 jogos. Então, se você projeta esses 3 pontos para uns e 6 pontos para outros, é claro que o Corinthians também vai jogar. Esses times têm que ganhar os seus jogos, é óbvio, né? Vamos ponderar tudo isso. Mas também um vai tirar ponto do outro. Exato. E assim... Mas não dá para deixar de não colocar isso na balança. O torcedor tem que ter em mente que o Corinthians ainda está abaixo do número necessário para bater os 45 pontos. Sim. Então, se o Corinthians ganhar o jogo, que é a última rodada, né, da primeira fase, o Corinthians vai a 24. Média. Vai ter feito a média. Vai estar um ponto abaixo, né? Que tinha que estar ali, um pouquinho acima, mas está muito próximo ainda. Melhorou, a situação é muito melhor do que estava antes. Eu acho que com o Coelho estaria afundado lá embaixo, e aí, se vira o turno, acho que não sai. Mas ainda tem que. Não adianta pensar em esse time vai pegar Libertadores. Não, ô Vini, para a gente finalizar aí nos acréscimos, tem um baita de um desafio agora, o Corinthians, né? Tem no América Mineiro na quarta-feira. Na quarta, mas tem o Inter. Na Copa do Brasil. Esse jogo contra o Inter aí, eu imagino que o Mancini tenha aprendido a lição, entre aspas, do jogo contra o Flamengo. Porque, assim, eu acho que ele teve o mérito de tentar jogar, muito embora era óbvio que não tinha como jogar contra o Flamengo, então ele tinha que tentar se segurar ali e tal, mas eu não posso tirar esse mérito dele. Ele fala assim, bom, eu tô no Corinthians, time grande, vamos tentar. Não posso tirar esse mérito. Mas não dava para jogar. E assim, se ele tentar de novo o jogo, porque se você pegar taticamente o jogo contra o Vasco, por exemplo, ele é igualzinho o jogo contra o Flamengo. O Corinthians adianta 4 caras, né? Os 2 atacantes e os 2 volantes sobem para marcar a saída de bola do Vasco. Foi a mesma coisa que ele fez contra o Flamengo, exatamente a mesma coisa, com a diferença que atrás dessa linha de 4 ficava o Everton Ribeiro, que é infinitamente superior a qualquer jogador do Vasco. Então, assim, e aí você tinha um buraco nesse meio de campo. Não, o Gerson também é muito... Assim, qualquer jogador do Flamengo é muito melhor que qualquer jogador do Vasco. Everton Ribeiro e Gerson ficavam atrás dessa linha de 4 com a outra linha de 4. Então, ficava um buraco ali que os jogadores do Flamengo recebiam a bola de frente da saída. Então, foi aí que nasceram os gols do Flamengo. Agora, contra o Vasco fez a mesma coisa, mas o Vasco é muito pior. Só que se tentar fazer a mesma coisa contra o Inter, vai sofrer igual. É isso aí. Corinthians, mais alguma coisa? Alguma página aí? É isso aí. Fechamos. Então tá certo. Léo Narigas, vamos lá, meu velho. São Paulo e Fortaleza. 2-0, né? 0 para cada lado. Eu envelheci. Envelheci uns 5 anos ontem. Eu vim com essa... O que o Vinícius falou da camisa aí, eu ia usar essa daqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha que raridade. Ó, número 14. 14. Essa aqui era do Flávio, de 89. Quem que era o camisa 14? A época? Era o Flávio, volante. O Flávio deu essa camisa para minha irmã, enfim. E eu tenho camisa hoje, mas aí eu falei assim, não, eu vou trocar essa camisa aqui, eu só vou usar quando a gente gravar o São Paulo for campeão, cara. Então ela vai ficar guardada. Senhora. E aí... Agora, se é que vai ter YouTube ainda. Nossa Senhora! Que plataforma será que a gente vai estar fazendo o programa? Se é que... Eu tô procurando meios de conservar tecidos, essas coisas, para ver se os 30 anos... Porque essa camisa, porque ontem o São Paulo classificou, mas quem saiu vitorioso foi o Ceni, né? Porque mais uma vez... Deu um baile. Mais uma vez, o Ceni, ele...
Ele amassou o Diniz de novo, ele mostrou que ele é um técnico, mesmo com... Ontem o que fez a diferença, o São Paulo conseguiu a classificação muito porque individualmente o São Paulo é um time mais talentoso que o Fortaleza, mas o placar, assim, o resultado ele não é justo. Ele não é injusto por falha de arbitragem, nada disso. O Voaden apitou muito bem o jogo inteiro, né? Mas ele é um resultado injusto porque o Fortaleza, para mim, no confronto dos dois jogos, o Fortaleza foi mais time que o São Paulo. Muito mais, nos dois jogos. No primeiro tempo, ontem, eu conversando com o Vina ontem, durante o jogo, no primeiro tempo, e eu falei para ele, assim, cara, tô gostando de ver o São Paulo no primeiro tempo, e ele falou, pô, o jogo tá muito ruim, e eu gosto de ter essas conversas com o Vina, porque às vezes ele tá assistindo um jogo do Corinthians, e eu tô de fora ali olhando, a nossa visão é muito diferente. Por quê? Porque eu não tenho envolvimento, né, no jogo. Eu tô ali para ver o Corinthians perder e me divertir. E ontem ele estava vendo o São Paulo também. A gente não tem aquela obrigação, aquela emoção do jogo. E aí ele falou, o jogo tá muito ruim. E eu falei assim, cara, eu não acho. Aí ele falou assim, não, o Fortaleza não faz nada. E na minha visão, o Fortaleza não estava fazendo nada porque o São Paulo não estava deixando o Fortaleza fazer nada. As poucas chances de gols que tiveram foram do São Paulo. O São Paulo fez um bonito gol com o Brenner com 10 minutos. Meio diferente do Pablo ali, o menino tá numa fase que ele tá sempre dentro colocado, o gol foi bonito, e depois daí assim, o São Paulo teve um ou outro lance, o Igor Gomes jogando muito bem, o Luciano também ali, mas no jogo não aconteceu nada demais, o Volpi não fez defesa nenhuma, e o goleiro do Fortaleza também não, mas eu acho que o São Paulo teve um controle maior do primeiro tempo. E aí vem o intervalo, amigo. Aí quando vem o intervalo, o Rogério, ele colocou o Diniz no prato e jantou. Por quê? Jantou. Só com aquela mexida do Yuri, ele já acabou com... O Yuri foi o cara que, assim, ele podia ter definido o jogo lá em Fortaleza, que foi o cara que acertou a bola na trave e estava 2-1 pro Fortaleza. Fortaleza com um cara a menos já. E ele entrou ontem, ele meteu uma correria em cima do time do São Paulo, e não só isso, o Ceni mudou a forma do time jogar. Ele veio esperando o São Paulo atacar, e aí, por azar, o mérito do São Paulo, ele acabou tomando o gol, e aí no intervalo ele mudou a forma do time jogar, e em pleno Morumbi, o Fortaleza pegou a bola e falou assim, não, quem vai jogar sou eu. E o Fortaleza jogou, né? Teve um lance que eu achei muito curioso, que tinha um escanteio para o Fortaleza, ela foi cortada pelo São Paulo, o São Paulo fez um contra-ataque, o Igor Gomes fez a jogada, jogou para o Reinaldo na linha de fundo, e infelizmente ele foi cortado, mas foi um contra-ataque muito bem montado pelo São Paulo, e na sequência desse lance, foi escanteio para o São Paulo, o Fortaleza fez um contra-ataque muito parecido, e que o Volpi salvou. O Volpi, eu que já cobrei aqui dele fazer jogo grande, melhor jogador em campo, melhor até que o Brenner, que fez os 2 gols, o Volpi foi o melhor jogador em campo. Salvou. O jogo só foi para os pênaltis por causa do Volpi. E aí, assim, o Fortaleza com aquelas alterações, tanto tática, e aí acho que é importante, o time do Fortaleza, você olha de jogar, ele tem 3, 4 variações táticas, o São Paulo tem uma só. O São Paulo só sabe jogar com a bola no pé e toda a bola pro Daniel Alves o tempo inteiro. Ontem, Daniel Alves péssimo, só que aí eu vou reforçar que a torcida do São Paulo tá batendo muito forte no Daniel Alves. O esquema não ajuda. Quando você tem um jogador como o Daniel Alves, não adianta toda a bola o Tietchan pegar e jogar para ele, toda a bola o Luan pegar e jogar para ele, os jogadores do São Paulo eles não conseguem ter uma visão sem que a bola passe no pé do Daniel Alves. E isso, para mim, é culpa do Daniel Alves, mas é culpa do Diniz. Mas mesmo quando a bola chega no Dani, cara, é só bola para trás e pro lado, cara. Mas é porque a bola chega muito frente, cara. Exato, mas é porque a bola chega muito. Qual é o jogador do São Paulo hoje que pega a bola e vai para frente? É o Igor Gomes. Quando a bola não passa no pé do Mas aí como é que é? O erro tá no posicionamento do Daniel ou ele não tem com quem jogar? Não, mas o que acontece? O Daniel Alves ele se colocou numa situação que quem escolheu o técnico do São Paulo? Foi ele. A partir do momento que ele escolheu o técnico do São Paulo, ele se tornou chefe do Diniz. E hoje o Daniel Alves é chefe do Fernando Diniz. Por isso que ele não sai do time. Porque ontem claramente era para ele sair, né, cara? Pelo amor de Deus. Em outros jogos também, mas eu vou repetir, o time gira em torno dele. Eu acho eu vou começar a ter uma crítica mais forte ao Daniel Alves quando ele estiver na mão de outro técnico e esse técnico começar a distribuir responsabilidades. Hoje a responsabilidade do São Paulo... Mas calma aí, cara. A gente tem que fazer a análise
pelo que está acontecendo, não pela possibilidade. Tô fazendo. Não. Não. Fazendo. Não. Tô, só que eu falei para vocês já que eu, assim, eu vou evitar fazer qualquer crítica ao jogador, e eu até deixei de criticar, por exemplo, o Reinaldo, porque eu acho que o esquema tático do São Paulo mais prejudica os jogadores do que ajuda. Cara, se for assim, eu não vou criticar mais nenhum jogador do Corinthians, porque se ele fosse treinado pelo Klopp, ia ser diferente. Então não vamos criticar ninguém. Não, cara, eu estou me colocando nessa situação. O que você vai fazer, aí você faz o comentário do Corinthians, mas você quiser. Eu acho hoje que o esquema tático do São Paulo mais prejudica os jogadores do que ajuda. O Diniz é um cara que ele não tem coragem de mexer no Daniel Alves. Então eu quero ver esses caras, eu quero ver esse time do São Paulo com outro esquema, com uma outra mentalidade. Se o Daniel Alves vai aceitar essa outra mentalidade, eu não sei. Por quê? Porque o Daniel Alves foi o cara que colocou o Diniz lá. E o Diniz não tem... Desculpa o palavreado que eu vou usar, gente, mas o Diniz não tem para mexer no Daniel Alves. E ontem, isso foi extremamente prejudicial ao time. Por quê? Ele tirou o Luciano, que era um dos melhores jogadores em campo, e o Luciano, apesar de o Luciano acontece com ele algo muito parecido com o Daniel Alves, que eu acho que é onde está o que mais prejudica eles, que é essa maldita questão de fazer esses dois caras buscarem a bola dentro da área do São Paulo para sair jogando. Chega um momento que você percebe que os caras estão desgastados. Entendam, o Luciano hoje, ele joga mais que o Daniel Alves dentro do esquema tático do São Paulo. Mas eu acho que tanto eles quanto o Igor Gomes, eles são muito prejudicados por esse maldito esquema de pegar a bola lá junto do goleiro e ter que levar a bola até a área adversária. Quando o Diniz mexeu no time e ele tirou o cara errado, ele já começou errado aí, enquanto o Ceni acertou no intervalo, ele foi lá e mexeu no Luciano, o Luciano saiu putaço. Luciano, parabéns, é isso aí, jogador tem que sair puto, não tem gostado de ser substituído, principalmente quando você sabe que o técnico está fazendo merda. E o Diniz deu sorte de São Paulo fazer o segundo gol logo. O Luciano, o Vinícius até falou, o Vinícius estava me mandando áudio quando o São Paulo fez o gol. Falou, o Luciano saiu putaço, o Luciano saiu chutando placa e tal. Saiu o gol do São Paulo, um outro bonito gol do Brenner também, uma bola difícil de pegar de primeira. E aí o jogo deu uma assentada. Você falou assim, bom, o São Paulo agora vai administrar 2-0, faltando 15 minutos para acabar o jogo, beleza. O Diniz começa a mexer no time, porque assim... além dele mexer errado, os jogadores começam a se desgastar tanto nesse esquema que você olha o Gabriel Sara, que estava jogando bem, o Igor Gomes estava jogando bem, os caras estão acabados, porque tem que correr o tempo inteiro para buscar a bola lá atrás, levar a bola lá na frente, não sei o quê. E aí teve a infelicidade do garoto, do Diego Costa, que é um puta jogador, errou na saída de bola, o São Paulo tomou o contra-ataque, tomou o primeiro gol, e aí, amigo, aí veio um barata voa desgraçado. Aí virou, parecia todo mundo o urso do pica-pau dentro de campo, ninguém sabia para onde correr. Sabe o urso do pica-pau correndo e não sabe para onde vai? Parecia... O Diniz, assim, quando ele está ganhando o jogo, quando ele está perdendo o jogo, ele coloca 5 atacantes, 6 atacantes, 7 atacantes, deixa só o Volpi lá atrás. E quando ele está ganhando o jogo, que ele precisa segurar o resultado, ele meteu 5 zagueiros. E ele conseguiu tomar um gol de cabeça com 5 zagueiros. Por quê? Ele tirou os jogadores que estavam segurando a bola. O único jogador que segurava a bola era o Daniel Alves. Aí ele colocou o Pablo, ele colocou o Vitor Bueno, horroroso, e ele colocou Arboleda, Léo Pelé e tomou gol de empate. Aí, amigo, haja coração, como diria Galvão Bueno. Foi para os pênaltis, num desespero desgraçado, né? Foram 10 cobranças de pênalti para cada time. Eu achei que a gente ia começar a gravação do programa e aí os caras ainda estar batendo pênalti, e alguns jogadores do São Paulo bateram pênaltis no ângulo, assim, então os pênaltis eram muito difíceis. O único pênalti mal batido, realmente, o Volpi pegou. E aí, assim, o São Paulo sai classificado e o Rogério sai vitorioso. O que dá para resumir do confronto São Paulo e Fortaleza foi isso. Bom, enfim, agora os próximos desafios aí do São Paulo... Agora o São Paulo vai ficar com o Lanús na mão, né? Vai ficar com o Lanús na mão aí, vai pegar o Lanús quarta-feira. Lá na Argentina, eu já falei, vou repetir, mas, puta, cara, entra com Pablo, Tereles, entra com Carneiro, puta, põe eu lá para jogar também, gordinho, tá valendo. Tonhão.
vou de quarto zagueiro, Vinícius de lateral esquerdo e você vai de goleiro, Fabio. Tá valendo. Tá valendo. A gente vai errar menos saída de bola que São Paulo aí, os profissionais. Beleza. Agora e aí, domingo tem só o Flamengo no Rio. O brasileiro, os dois aí estão lascados, né? Que um pega Inter, outro pega Flamengo. E é pra ferrar mesmo, cara, né? Bom, é isso. Mais alguma coisa? Não, vambora. Relevante? That's all, folks. That's all, folks. Então, beleza. Vambora que ninguém merece mais alguns minutos a gente falando abobrinha aqui. Então, eu defendendo o Daniel Alves, o Luiz vai ficar... Você que é defensor ou crítico do Daniel Alves, então faz o favor, compartilhe esse vídeo, porque tivemos aqui... Deixa os comentários. Comenta aí, Daniel Alves. Falando nisso, é o seguinte, ó, acabamos aqui de novo com uma bronca. No início desta edição, nós falamos para você que tem esse maldito hábito de visualizar o vídeo e não clicar em se inscrever. Esse cara de azul já tomou uma bronca, ele ficou até o final do vídeo, eu quero parabenizá-lo, mas ele não se inscreveu ainda. Então não faça como esse pateta de azul aí. Vai aí no programa... E o joinha também, né? Joinha, lógico. Se inscreve, clica aí, programa 45 minutos, clica, se inscreve, clica no sininho, sempre tem alguma novidade. Falando em novidade, você ainda não segue no Instagram, @programa 45 minutos. Vai lá que sempre tem alguma, logo no pós-jogo, tem alguma coisa, algum comentário do Vini, algum comentário do Léo, alguma novidade acerca das duas agremiações. Certo? Com isso finalizamos. Podemos partir? Nave ligada? Sim. Então, bora. O Victor ontem, a gente tava almoçando, né? Tava eu, a Ana, o Fernando e tal. Aí, de repente, ele olha e faz assim, vai tomar no... Aí a gente parou, né? Assim, que isso, cara? Óbvio que você dá aquela... Uma criança. Ele falou assim, por que você falou isso? Ele, papai... Você assistindo o jogo do São Paulo, você sempre fala, esse time é uma merda, vai tomar no... Assim, o papai fala isso, todo jogo do São Paulo, pai.